Salve, salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Vai começando mais um vídeo aqui. Antes de mais nada, rapaziada, obrigado por estar se inscrevendo no nosso canal, sempre deixando seu gostei aqui, sempre compartilhando para todo corintiano novo. E hoje é um dia especial, rapaziada. Tá vendo essa luz aqui representando uma luz de lampião? Tá vendo essa plaqueta aqui embaixo? Pois é, rapaziada. Hoje se comemora 114 anos do nosso querido Esporte Clube Corinthians Paulista. E vamos contar um pouquinho dessa história do Corinthians. Corinthians, 114 anos de glória e conquistas. A história do Corinthians começa com funcionários de uma fábrica de tecidos no coração do Bom Retiro, aqui em São Paulo. No dia 1º de setembro de 1910, às 20 horas e 30 minutos. A partir daquele momento, aqueles jovens e humildes operários de fábrica, de chão de fábrica, jamais imaginariam que o que eles estavam criando é uma nação apaixonada por futebol, uma nação apaixonada pelo clube e que tinha acabado de fundar, embaixo de uma luz de lampião, um dos clubes que seria o maior de todos, com certeza. Esporte Clube Corinthians Paulista é nação, é paixão, é torcida. E logo nos seus primeiros anos, nas suas primeiras caminhadas, foi eleito seu primeiro presidente, escolhido então Miguel Battaglia. E ele vem com uma frase muito forte e muito impactante. Qual que seria essa frase? Seria: o Corinthians vai ser o time do povo e o povo é quem vai fazer o Corinthians. A célebre frase de Miguel Battaglia. Já na década de 20, continuando a história, o Corinthians conquista a primeira taça do primeiro centenário da independência do Brasil, em 1922. E depois vem 2 tricampeonatos estaduais, em 1922 e 23, 24 e 28 e 29 e 30. Eles não imaginavam que colocaram o clube alvinegro nos patamares mais altos da época. Ninguém imaginava que o Corinthians, que começou lá pequenininho, simples, humilde, ia conquistar tudo que conquistou até então. Com o passar dos anos, o Corinthians vai juntando mais e mais torcedores. E com as conquistas vem mais torneios ao longo dos anos. Eis que o clube, então, ele passa por um jejum de 23 anos sem conquistar um título sequer. Anos após anos, vai amargando esse jejum de títulos. E eis que em 1977, logo no finalzinho do jogo, a bola é alçada na área e Basílio, naquele campeonato estadual contra a Ponte Preta, Basílio faz o gol de cabeça e assim então se encerra o jejum de 23 anos na fila do Corinthians. E não pense porque o Corinthians ficou 23 anos na fila que o Corinthians recuou, não. Continuou crescendo cada vez mais e mais e mais. Corinthians, quem te viu, quem te vê, aonde você estava chegando lá na década de 70. Mas não podemos esquecer também que vários jogadores passaram por essa grande equipe que é o Corinthians. Jogadores que surgiram no terrão, e um deles um dos mais emblemáticos, Roberto Rivelino, que fez as categorias de base do clube e fazendo ao todo 475 jogos e marcou 144 gols. Ele fez de 1965 até 1974. Não participou ele viveu então ao auge da época de jejum de títulos. Infelizmente não conquistou o campeonato de 77. Não jogou até 77 no Corinthians. Mas na década de 80 surgiu outro grande jogador, onde surgiu a democracia corintiana, liderada por Sócrates, Casagrande, Zé Maria e Vladimir. O Corinthians então nessa época conquistou o seu bicampeonato estadual, 82 e 83. E ambas as derrotas foram para quem? Quem? Exatamente, para o São Paulo.
derrotando São Paulo na decisão. Já no final da década, o Timão conquistaria mais um título estadual, em 1988, antes de se postular como grande força nas competições. Pois bem, aí vem dessa força que o Corinthians vem conquistando, que passa a ter mais cenário esportivo até do Brasil inteiro. E eis que então, em 1990, a primeira conquista do brasileiro, em uma final histórica, uma final que encheu o Morumbi, uma final que ninguém esperava, todo mundo dava o São Paulo como grande favorito, mas eis que surge Tupanzinho, o Tupã, fazendo o gol da vitória e o gol do título de 1990, fazendo o Corinthians conquistar o seu primeiro campeonato brasileiro, fechando assim a década de grandes conquistas. Aí vem os anos 2000. No início dos anos 2000, a equipe alvinegra conquistando seu primeiro campeonato mundial de clubes da FIFA, carimbado e atestado pela FIFA. Venceu nos pênaltis o Vasco de Romário, o Vasco de Edmundo e grandes jogadores da época. Depois de um pênalti chutado para fora de Edmundo, o Corinthians se consagraria um campeão mundial dentro da sua casa e calando o Maracanã lotado. E nesse campeonato eu tenho uma pequena particularidade. Qual que seria? Eu fui em um jogo do Corinthians e Al Nassr. Foi a primeira vez que eu fui no estádio de futebol. E, cara, eu posso dizer pra vocês que não tem sensação maior, não dá pra descrever. Você vê a torcida vibrando, os jogadores se dedicando dentro de campo. Isso sempre foi sinônimo de raça do Corinthians. E a torcida é fora de série. Desde aquela época e até os dias de hoje, a torcida nunca abandonou esse grande clube. E lá pra cá, também o time conquistou vários campeonatos nos anos 2000. Campeonatos paulistas de 2001, 2003, 2009, 2013, 2017, 18 e 19. Conquistou também o torneio Rio-São Paulo nos anos de 2002, Recopa Sul-Americana em 2013 e duas Copas do Brasil em 2002 e 2009. Ainda tem mais 4 brasileiros, 2005, 2011 e 2015 e, claro, 2017, contra os porcos, exatamente. É claro que o título inédito tão aguardado pelo Corinthians de tantos anos era conquistar uma Libertadores. Pois bem, rapaziada, ela veio. Ela veio, essa Libertadores, em 2012. O Corinthians numa final emblemática contra o Boca Juniors no Pacaembu, lotado, não cabia mais ninguém lá dentro. Foi uma Libertadores que o Corinthians conquistou de forma inédita. Uma Libertadores que com certeza vai ficar na história para todo torcedor corintiano, por ser emblemática, antes até da final, porque todo mundo lembra que na semifinal contra o Vasco, num lance que o Corinthians acaba perdendo a bola e o Diego Souza sai cara a cara com o Cássio, e o Cássio só com as pontas dos dedos salva o Corinthians e leva o Corinthians para a final depois com o gol do Paulinho de cabeça no final do jogo. Então ali naquela semifinal, eu acho que com certeza todo corintiano falou: essa Libertadores é nossa, não tem como. Depois de uma jogada emblemática dessa, que ficou marcada na história, não tem como conquistar essa Libertadores. Essa Libertadores tinha que ser do Coringão, tinha que ser do Timão. Pois bem, fomos à final e batemos o Boca dentro de casa e empatamos o jogo fora em 1-1. E na casa do Corinthians é aqui que manda. Dentro do Pacaembu lotado, o Corinthians conquistava sua primeira Libertadores. E com isso conquistava sua vaga para o inédito Mundial de Clubes, pela primeira vez na história. E eles então que, depois daquela final emblemática de 2012 na Libertadores, o Corinthians chega ao seu primeiro Mundial de Clubes. O Corinthians consegue chegar ao Mundial, vence seu primeiro jogo
e se classifica para a grande final. E na grande final, quem teria pela frente? O poderoso Chelsea. Tem relatos de jogadores da época no Corinthians que jogaram nessa final, que diziam que os jogadores do Chelsea olhavam para os corintianos de cima para baixo, com uma soberba danada. E todo mundo sabe que soberba não vai para frente, soberba não ganha jogo. E na humildade, na raça, na força da torcida corintiana que invadiu o Japão literalmente. Mais de 40 mil corintianos foram até o Japão. Gente que vendeu seu carro, abandonou seu emprego para poder viajar e assistir essa conquista inédita. O Corinthians parou o aeroporto de Guarulhos para acompanhar o embarque do time para essa grande conquista que iria ser conquistada naquele Mundial. Esse então, o Corinthians com o gol de Paulo Guerreiro se consagra o bicampeão do mundo oficial pela FIFA. E o Corinthians pode se vangloriar muito disso, porque é o único reconhecido pela FIFA. Pois bem, depois de anos e anos de conquista, o Corinthians finalmente em 2014 tem mais uma conquista, só que não só dentro de campo, fora de campo também. Em 2014 é inaugurado o estádio do Corinthians, hoje Neoquímica Arena, na época Itaquerão. O Corinthians inaugura aquele estádio para a Copa do Mundo de 2014 e de lá para cá o Corinthians vem empilhando vitórias e mais vitórias dentro do seu estádio, se tornando um dos estádios mais modernos do Brasil, se cá do mundo. E hoje eu não poderia dizer para essa torcida corintiana, para esse clube de amor, paixão e conquistas, só dizer uma pequena frase: parabéns, Corinthians, por seus 114 anos de conquistas e glórias. E mais uma vez, como eu digo aqui no canal, eu fico por aqui e vai Corinthians, 114, 115, 120 anos, sempre conquistando o melhor do futebol, que são os torneios. Vai Corinthians, parabéns. Eu volto na próxima e tchau.